escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Meus amados irmãos e amigos, bom dia. O nosso desejo é que em breve possamos retornar ao templo e fazer os nossos estudos com os irmãos em escola dominical. Enquanto isso não é possível, nós agradecemos a Deus pela bênção de podermos utilizar este importante meio de comunicação. A nossa lição de hoje é a de número 7, que tem o título A Incredulidade dos Judeus. Ela faz parte da revista Expressão, que apresenta 13 estudos, todos baseados no Evangelho de João, com o tema geral, Jesus, a verdade que liberta. Eu vou fazer a leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 1, os versículos de 10 a 14, que você pode acompanhar na sua Bíblia. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu quero lembrar que aqui a palavra verbo está grafada com a inicial maiúscula, porque se refere à pessoa de Jesus. E eu quero também destacar o versículo 12, que diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o Filho de Deus é aquele que crê no nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Quero também convidar os irmãos para continuarmos a leitura em Mateus capítulo 10, versículos de número 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la. Esse texto também vem mostrar que muitas pessoas que aceitam a Cristo têm algumas dificuldades, às vezes até dentro da sua própria casa, por causa do seu testemunho. Nós vamos invocar a presença de Deus para que Ele esteja dirigindo o nosso estudo desta manhã. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu nos amas, ó Deus. Nós te louvamos porque a Tua palavra é viva e eficaz. E agora, quando vamos estudá-la, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja dirigindo cada palavra que falarmos aqui, que ela venha a honrar e glorificar o Teu nome,
que possa ser bênção na vida de cada um de nós. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. O nosso texto básico está em João, capítulo 7, versículos de 1 a 53, que nós vamos utilizar durante o transcorrer desta lição. Essa lição ensina que Jesus é a única fonte de água viva. É Ele que garante a vida eterna a todo aquele que nele crê. Eu quero fazer 3 pequenas observações gerais. Vivemos na época de tolerância e de pluralidade social. Em nossos dias, não é politicamente correto declarar uma crença e defendê-la como verdadeira. Tenta-se, dentro dessa cultura, abolir tudo que possa sugerir ou aludir à pessoa de Jesus. Não dá ibope, não existe interesse. Qual então é o objetivo dessa nossa aula? É identificar as respostas de incredulidade de diversos grupos de pessoas da época de Jesus. Também fortalecer a fé nossa em Cristo, que é a única fonte de água viva. Eu insisto, Jesus é a única fonte de água viva. E também é estimular cada um de nós a permanecermos firmes nessa confiança e divulgá-la, apesar da intolerância em que vivemos. Qual é a ordem de Jesus? Não é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Como introdução, eu quero lembrar que Abraão, do qual surgiu o povo judeu, o povo de Israel, é uma referência em obediência a Deus. Ele é chamado o pai da fé. Por quê? Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei, uma terra, um lugar distante. E ele creu em Deus, e a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão é um exemplo de credulidade. E a nossa lição, então, vai falar sobre incredulidade, quer dizer, o contrário de credulidade. Mas o que é a incredulidade? A incredulidade é a ausência de fé, é a dúvida, é o pessimismo. O mais triste é que o incrédulo não tem herança no reino dos céus. E daí você vai perguntar, mas por que ele não tem herança? Porque o incrédulo não crê em Cristo. O incrédulo não aceita Cristo como Deus, como Salvador, como Senhor. E o mundo está cheio de pessoas incrédulas e que fazem a oposição à verdade de Deus. Muitos incrédulos até zombam dos crentes. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele sabia, ele conhecia da incredulidade dos romanos. E daí no capítulo 1 de Romanos, versículo 16, ele escreve: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Olha a palavra, não me envergonho, por causa da incredulidade que existia entre os romanos, é que ele faz essa afirmação. Constatamos incredulidade no trabalho, nas universidades, na mídia, na política e também nas instituições. O homem, ele tem o senso de Deus na sua consciência. O homem também está rodeado da criação de Deus. Mas mesmo assim, diante dessa obra maravilhosa de Deus, ele deixa de acreditar. E a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa incredulidade graça o mundo,
Franz Schaeffer, que é um teólogo, escreve que o ser humano não vive em uma caverna escura, mas mesmo assim prefere acreditar na mentira do que crer na realidade de que existe um Deus. Encontramos até pessoas religiosas que reconhecem a existência divina, mas não reconhecem a Cristo, nem se submetem ao seu senhorio. Constatamos incredulidade entre os familiares de Jesus, já naquele tempo, nos religiosos e também no meio do povo judeu. Jesus foi desacreditado na sua própria casa. E agora nós vamos utilizar todo o capítulo 7 do Evangelho de João, que pode ser dividido em 3 movimentos. De 1 a 9 é Jesus lá na Galileia com os seus irmãos. Do versículo 10 até o versículo 36 é Jesus em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. Do versículo 37 ao 52, Jesus no último dia da festa dos tabernáculos. O versículo 53 é simplesmente o fechamento do capítulo 7. Antes desta festa, Jesus havia se revelado como o pão de Deus que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele se identificou como o pão da vida e essa afirmação escandalizou os judeus e muitos dos seus discípulos o abandonaram. Jesus pregou uma mensagem e os discípulos não gostaram muito da mensagem e começaram a sair de fininho. Um a um foram saindo, foram embora. E daí ficaram os apóstolos de Jesus, os 12 apóstolos. E daí Jesus perguntou para os apóstolos: vocês também querem se retirar? E tem aquela afirmação tão linda de Pedro: para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Em tempos de coronavírus, é importante a gente entender essa afirmação de Pedro: para onde iremos nós? E quem confia em Deus tem tranquilidade e pode ter a certeza que Deus dirige a nossa vida. Até temos um corinho que diz: confia em Deus, que a negra nuvem passará. Voltando para a lição, os judeus agora procuram matá-lo, e só não aconteceu por não ter chegado a hora da morte expiatória. Deus estava no controle de tudo. O homem, as pessoas queriam matar Jesus, mas Deus não permitiu. João capítulo 7, versículo 1, que eu vou ler. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. A lição que estamos estudando nos leva à seguinte pergunta: é verdade que Jesus tinha irmãos? Jesus teve os irmãos que nasceram de Maria e José. Por isso nós dizemos que são meio-irmãos. E quando Deus programou a vinda de Jesus, Deus programou que Jesus ficaria numa família. José, Maria e os irmãos. Como eu posso fazer essa afirmação? Eu só posso afirmar isso usando a Bíblia, que é a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, nós encontramos o seguinte registro: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Jesus aqui é chamado do filho do carpinteiro. E também no Evangelho de Marcos, versículo 6, 3, esse versículo diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José,
Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. E aqui Jesus é chamado de carpinteiro. Então, você percebe que Jesus não só tinha uma família, mas ele aprendeu um ofício, o de carpinteiro. Existe até um livro intitulado Mais que um Carpinteiro, que eu li há vários anos atrás, falando sobre a vida de Jesus, e na sua capa tem a seguinte frase: a história desse livro pode mudar a sua história. Sabe, foram vendidos desse livro mais de 15 milhões de exemplares no mundo inteiro. Eu recomendo que você leia esse livro, porque vai encontrar facilmente para ser comprado. Os irmãos de Jesus não criam nele, mas o aconselharam a ir para a Judéia, na festa dos tabernáculos, para manifestar ao mundo os milagres que faziam. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. E no versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então era um aconselhamento familiar, mas não era nada espiritual, era puramente carnal. Possivelmente os seus irmãos tinham presenciado alguns milagres de Jesus e queriam que ele se manifestasse em sua sabedoria e mostrando a sua capacidade. Os irmãos de Jesus queriam apresentar um irmão importante. Eles queriam apresentar Jesus como uma espécie de troféu. Eles não iriam apresentar Jesus como Deus, não apresentar Jesus como o Salvador. Essa ação é descrita como um ato de incredulidade, pois não criam nele, e Jesus fez então a seguinte afirmação, nos versículos 6 e 7. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. J. Hansen Michaels assegura que essa afirmação de Jesus, dizendo o meu tempo ainda não chegou, se refere à manifestação final da sua glória quando ele foi crucificado e quando ressurgiu dentre os mortos em Jerusalém. Encerrando essa parte, destacamos que Jesus teve que lidar com a incredulidade bem perto dele, em sua própria casa, entre os seus próprios irmãos. Mas Jesus também foi desacreditado entre seu próprio povo. E isso nós vamos ver em João, capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, de 10 a 32. Os irmãos de Jesus subiram para a festa dos tabernáculos e no tempo certo Jesus subiu, mas não publicamente. Jesus subiu em oculto. Então você vai perguntar, e o que era a festa dos tabernáculos? Era uma das 3 comemorações anuais mais importantes, a que toda pessoa do sexo masculino tinha de comparecer. Eles eram obrigados a comparecer, porque era uma festa nacional. O povo, durante 7 dias da festa, habitava em tendas feitas de ramos e era para lembrar a peregrinação que eles fizeram no deserto depois que eles saíram do Egito. Essa festa era também chamada a festa da colheita, porque se realizava depois do fim da estação das colheitas e quando os frutos já haviam sido recolhidos nos celeiros. Era uma grande festa de ações de graça a Deus pela colheita do ano. Jesus saiu da Galileia e foi para Jerusalém participar dessa festa. As pessoas murmuravam, mas não ousavam falar bem de Jesus em público, porque tinham medo dos judeus. Havia favoráveis e também
contrários. Eu vou fazer a leitura dos versículos de 10 a 13. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. A murmuração é a gente falar baixinho. Normalmente, a murmuração é uma reclamação. Você vai lembrar do povo judeu, o povo de Israel, quando saiu do Egito, estava no deserto, eles murmuraram contra Moisés, contra Arão, contra Deus. E uma das coisas que foi constante da murmuração é que eles esqueceram da escravidão do Egito e começaram a se lembrar dos pepinos, da cebola, do alho, da carne, do peixe que eles tinham no Egito, e reclamando em murmuração do maná que Deus fazia cair do céu para alimentá-los. Jesus aqui resolve ensinar no templo, e os judeus ficaram maravilhados, admirados, mas não convertidos. Ao confrontá-los, acharam que ele era um endemoniado e procuravam matá-lo. Eu vou ler os versículos de 14 a 20. Corria já em meia festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava entre os judeus. E os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Embora a multidão falasse isso, realmente procuravam matar Jesus. E Jesus, ao desafiá-los para julgarem segundo a reta justiça, demonstra a incredulidade e a incoerência dos seus ouvintes. Eles procuravam discernir os seus erros e o que não faziam, né? Eles eram para pensar nos seus erros e corrigirem esses erros. Um outro grupo eram os observadores de longe, que conheciam a origem de Jesus, possivelmente até o seu endereço, e manifestavam incredulidade. Versículo 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eles constatavam a verdade, mas não criam. Ao afirmar que fora enviado e que eles não conheciam a Deus, os ouvintes sentiram-se provocados e procuravam prendê-lo. Versículo 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Deus não permitiu que ele fosse preso. Jesus, então, passou por várias situações onde as pessoas importantes queriam prendê-lo. E Deus agiu, nem sempre a gente sabe aqui como Deus agia, mas Deus não permitia que ele fosse preso, porque não era hora de ser preso. Também os fariseus e os principais sacerdotes enviaram guardas para prender a Jesus. Jesus não se intimida, ele permanece firme em sua missão, sabendo que seu chamado e sua obra seriam consumados em determinado tempo, conforme o desígnio
de Deus. Jesus foi desacreditado por muitos, mas foi crido por alguns. Então já afirmamos que sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, a incredulidade dos judeus, o povo observando sem acreditar, descrentes, irados, querendo prendê-lo, mas aconteceu uma coisa boa. A graça de Deus se manifestou e muitos creram que Jesus era o Cristo, o Messias, mesmo em meio a tanta incredulidade. João 7,31, nós encontramos o registro. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará, porventura, maiores sinais do que este homem tem feito? Vamos agora para o último dia da festa dos tabernáculos, que se encontram nos versículos de 37 a 52 do capítulo 7 do Evangelho de João. Uma parte do povo, tendo ouvido as palavras de Jesus, dizia: este é verdadeiramente o profeta. E outros diziam: ele é o Cristo. Eu vou ler os versículos 40 e 41. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura, o Cristo virá da Galileia? Houve discussão sobre a pessoa de Jesus, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram até guardas que não conseguiram prendê-lo e afirmaram: jamais alguém falou como esse homem. João 7, 45 e 46. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. É fantástico a gente ver essa afirmação, né? Porque os guardas vão com uma missão única: prender a Jesus. E eles ouvem a palavra de Jesus, o poder da palavra de Jesus. E eles são tocados pela palavra de Jesus e retornam e enfrentam os principais sacerdotes e os fariseus e falam que não puderam prender, porque jamais alguém falou como esse homem. É muito bonito ouvir isso e saber que a palavra de Deus, a palavra de Cristo tem poder e ela mexe com o nosso coração. Pessoas mais simples creram em Jesus e foram amaldiçoadas pelos principais sacerdotes e escribas, e ao avaliar que eles nada sabiam de lei. Mas temos uma afirmação feita por Jesus bastante interessante. E essa afirmação se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 25, que eu vou ler. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Até Nicodemos, aquele mestre da lei que procurara Jesus à noite, que nós estudamos na lição de número 3, se manifestou procurando acalmar os ânimos e, de alguma forma, defender Jesus. Vejam o que ele falou nos versículos 50, 51 e 52. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. O texto que estamos estudando, no texto que nós estamos estudando, nós encontramos a seguinte declaração nos versículos 37, 38 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido
glorificado. Embora o momento da glorificação de Cristo ainda não havia chegado, essa afirmação mostra que a ação do Espírito Santo consiste em converter os incrédulos, apontando para a obra de Cristo. O Espírito Santo é aquele que age no coração. O Espírito Santo é que nos convence, é que convence as pessoas a crerem em Cristo. Ele convence as pessoas quando ouvem a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. J. Hansen Michaels escreve: a ênfase está na generosa abundância de vida e do poder do Espírito Santo no coração do crente. A afeição de uma fonte que transborda e não cessa de jorrar. A fonte de água é Jesus, porque só Ele pode dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você se lembra daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana? Ele disse para aquela mulher: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. No livro Introdução e Comentário do Evangelho de João, de F.F. Bruce, da editora Vida Nova, temos a informação que fazia parte da cerimônia derramar água de um jarro de ouro no lado oriental do altar. E isso era feito durante os 7 dias da festa, como reconhecimento da bondade de Deus em enviar chuva e garantir um suprimento abundante para o período. Além dos 7 dias comemorativos da festa, seguia o 8º dia, que era chamado de Santa Convocação. E nós descobrimos o que é Santa Convocação no livro de Levítico, capítulo 23, versículo 36, que eu vou ler. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Ao que tudo indica, no 8º dia de santa convocação, no lugar da água material derramada, Jesus proclamou ser a água espiritual vivificante à disposição de todos que quisessem receber dele. Jesus habitou entre nós e nos dá vida abundante. E a cerimônia da festa dos tabernáculos apontava para Cristo e foi nele cumprida, trazendo esperança e vida a todo aquele que nele crê. Jesus é o nosso maná. Jesus é o nosso pão do céu. É aquele que tem a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Jesus é o nosso alimento. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso Salvador. Concluímos, queremos lembrar que estudamos sobre a incredulidade presente desde a família de Jesus até os principais religiosos. Falamos também sobre a água da vida que é derramada nos corações de pedra, transformando-os em corações de carne. Jesus, a fonte da água viva, continua jorrando e mudando completamente toda a pessoa que nele crê. Agora vamos fazer algumas aplicações. Nesse mundo de perdição e de incredulidade, Jesus, o unigênito Filho de Deus, é a única fonte de vida que veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Crê em Cristo, mesmo que todas as vozes ao redor digam o contrário, mesmo que a incredulidade se manifeste em sua casa ou entre as multidões. Deus tem o seu povo que ouvirá e crerá. Não siga a agenda incrédula do mundo, que deseja ditar o que você deve fazer
e quando fazer. Siga o exemplo de Cristo e saiba que o seu tempo deve ser marcado por Deus e não por vozes incrédulas. Busque sabedoria do alto. Permaneça firme, mesmo em meio à incredulidade ou perseguição. Saia, pois, e pregue o Evangelho. Que Deus o abençoe ricamente. Amém?